Bom, essa aula de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, que é o trabalho final de vocês, tá? Então, a gente já está entrando na reta final, né? Então, a gente já precisa começar a falar da estrutura, né? De vocês começarem a estruturar o projeto de vocês, tá? Bom, na última semana, eu passei para vocês um videozinho mostrando os critérios de formatação desse trabalho. Então, lá no vídeo, tinha todos os critérios bonitinhos, de numeração, de tópicos, né, de itens, questão de margem, tá? Numeração, ok? Isso vai servir muito para vocês, né, para fazer TCC e trabalhos, etc. Isso vai ajudar bastante, tá? Então, fiquem bastante atentos com essas regras de formatação, tá? Com aqueles critérios que eu mostrei, tamanho de letra, tá? Espaçamento, né? Tudo isso é importante para a organização de vocês, tá? Então, tentem seguir aquilo, tá? Que eu vou... o trabalho vai ser avaliado também na forma de formatação, tá? Então, fiquem bem atentos com isso. Queria saber se vocês já pensaram no tema para o projeto de vocês. Se vocês já começaram a pensar, já tem uma ideia do que vocês pretendem escrever. Professor, eu não tenho ideia ainda não. Então, começar a pensar em alguma coisa para começar a escrever, gente. Pensar em um tema, tá? Começar a pensar em algo que vocês queiram trabalhar, tá? Pode ser em qualquer área da engenharia, tá? Tem diversas áreas, como eu comecei o curso mostrando para vocês, um monte de assunto que nós temos, né, a respeito, né? A gente tem diversos assuntos aí, na área de solos, na área de materiais, na área de estruturas, na área de sustentabilidade, na área de saneamento, hidráulica, computação, um ramo assim gigantesco de coisas que podem ser abordadas por vocês, tá? Então, já comecem aí a se mobilizar, a pensar em temas, né, para vocês começarem a escrever o trabalho de vocês, ok? Vocês tiveram alguma dúvida a respeito do vídeo, que queira perguntar, alguma coisa que queira, né, questionar a respeito de algo? Dúvida eu não fiquei não, professor. Ótimo. Olha, gente, eu ainda não lancei as notas, tá? Eu vou tentar lançar as notas semana que vem, tá? Eu não vou garantir muito, não, tá? Eu vou tentar o máximo possível. Até porque a turma é bem pequenininha, dá para fazer isso de maneira mais ágil, tá? Eu vou tentar fazer esse lançamento, tá, gente? Dos seminários, da prova, tá? E de alguns estudos dirigidos que vocês já fizeram até aqui, tá bom? Eu tomei numa correria louca aí, né? Porque eu vou ter que me mudar. Então, eu tô tentando me organizar para que tudo, né? Tudo esteja dentro do cronograma, tá bom? Bom, Carlete, você queria falar alguma coisa? Eu vi que você abriu o microfone. Então, é por conta dos slides. Você tinha comentado que era para a gente enviar o slide da semana passada para você. Eu fui tentar achar o arquivo, eu não sei o que eu arrumei, eu perdi o arquivo. Eu não sei. Eu acabei perdendo o arquivo, eu não sei onde eu guardei esse negócio, já procurei em tudo quanto é lugar. Eu não sei se na hora de fechar o slide eu não salvei, não sei, perdi. Já procurei em tudo quanto é lugar, não achei o arquivo. Se tem algum problema. Bom, não tem. Assim, era só para disponibilizar para o pessoal, né?
o restante da turma. Mas, como a apresentação foi gravada, né, o pessoal pode rever a apresentação, né, e aí já tá os slides lá, acho que não tem problema não, tá bom? Não tem problema. Ok, obrigada. De nada. Mais alguma coisa, gente? Bom, então, ó, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do projeto de pesquisa, tá? Vocês já viram um pouquinho da estrutura no vídeo que eu passei para vocês, tá? Então, hoje eu vou falar mais especificamente dentro de cada tópico, eu não vou me atentar muito à formatação, tá? Só mais específico nos tópicos que tem que ter nesse projeto, tá? Então, ó, o projeto de pesquisa, né, só recapitulando, né, ele é um planejamento da pesquisa que vocês irão, que pretende ser feita, tá? Então, ela tem que dar ideia, né, de toda a construção, de todo o conceito por trás daquele tema, né, do problema, né, abordado, e também da forma que será tratado, tá? Então, a gente precisa de um título, a gente precisa de um tema, a gente precisa de um objetivo, a gente precisa de um embasamento teórico, a gente precisa de uma perspectiva de como que será tratado esse problema, tá? E isso vai ajudar a organizar, a se organizar. Porque a gente sabe que nós temos contratempo, nós temos problemas, né? Com relação o meu projeto envolve ensaios em laboratório. A gente tem problemas com materiais, né, com aquisição de materiais, a gente tem problema com equipamentos. Então, tudo isso, né, a gente precisa se organizar, se precaver, para que dê tempo da gente consiga alcançar o objetivo que foi proposto, tá? Conseguir alcançar a meta do trabalho. Então, é muito importante fazer esse planejamento, e é o que a gente aborda no TCC-1. O TCC-1 nada mais é do que o planejamento do TCC-2, né, do TCC em si, né? Então, ele é um projeto de pesquisa. É uma ideia, né, uma organização, né, do trabalho final de pesquisa, de conclusão de curso, tá? Então, ele tem que estar bem embasado, né? Ele tem que estar bem estruturado também, né? Para que as pessoas que forem avaliar o projeto de pesquisa de vocês entendam o que você quer propor, tá? E uma coisa que é interessante, né, que no TCC-1 a gente tem a banca, né? E essa banca, ela tem a finalidade de justamente ajustar o projeto de pesquisa, né? Ela dá conselhos a respeito do projeto de pesquisa, tá? Quando a gente faz uma pós, isso é muito evidente, fica muito claro para a gente, porque isso é um requisito muito fundamentado, por exemplo, no mestrado, no doutorado, tá? Então, a gente, no primeiro ano de mestrado, né, a gente fica todo focado para construir esse projeto de pesquisa e apresentar. Por quê? Porque a gente precisa, né, apresentar o que a gente quer propor, né, e, né, dar todo aquele embasamento. Então, a gente fica um ano, né, recolhendo dados, fazendo levantamento bibliográfico, né, para a gente levar para a banca, né, e a banca nos dá orientação, nos dá conselhos a respeito de certos detalhes que às vezes passa despercebido pela gente, tá? E a mesma coisa acontece no TCC-1, né? Então, na banca, eles vão te orientar a certos detalhes, a certos requisitos, né? Para você melhorar, né? E ter um trabalho final muito bacana, tá? Então, ter esse projeto de pesquisa estruturado é fundamental, tá? Para o sucesso
de um trabalho, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa no nosso projeto de pesquisa é o título, tá? Então, o título, ele deve conter o tema da pesquisa, mesmo que seja provisório, tá? Então, a gente vai criar um título baseado naquele tema que a gente, né, tá propondo, tá? O tema, né, é aquilo que é o que consiste o seu trabalho, né? É a temática, né? Aquilo que você vai abordar, tá? Normalmente, um tema, né, ele é algo mais grandinho, tá? Assim, eu tô falando de palavras, né? É algo maiorzinho, né? Que a gente dá aí no mínimo 2 linhas, né? Para mais, né? Então, o título é mais estruturado, é mais detalhado a respeito do que é, né, o projeto de pesquisa. Enquanto o título, ele é algo um pouco mais resumido, né, referente àquele tema, tá? Então, a gente faz um tema meio que provisório, né, para a gente ter no nosso trabalho, né, para a pessoa poder, né, pegar o trabalho e já saber mais ou menos o que é, tá? E nós precisamos também abordar o nosso problema de pesquisa, né? Introduzir esse problema de pesquisa. Então, o que se trata essa pesquisa, né? Qual é o problema que eu estou abordando na minha pesquisa? Isso também ajuda a construir o título e construir o tema, tá? Então, qual que é o problema que eu vou tratar? Eu vou tratar do problema de saneamento do bairro X. Eu vou tratar com relação ao problema de instabilidade de talude em uma região Y. Eu vou tratar de um problema sustentável, que é a reutilização, sei lá, de vidro, né, em argamassas. Eu vou tratar de um estudo de caso, eu vou pesquisar a respeito de um problema que surgiu numa obra no qual eu trabalho. Não sei. Tem diversos problemas que vocês, né, podem, no dia a dia, observar, até mesmo durante as aulas de outras disciplinas, você pegar, né, essas problemáticas que tem na engenharia civil, tá? Tem diversas, tá? Então, o projeto de pesquisa, ele tem que abordar isso também, né? Obviamente, ele tem que falar desse problema de pesquisa, tá? E aí, nós temos também que justificar. Aqui no problema de pesquisa, tá? A gente coloca, né, a problemática na introdução, tá? Só para linkar. É interessante colocar essa problemática e explicar ela na introdução, tá, gente? Então, definir, fazer algumas definições, contextualizar. É claro que não vai ser muito aprofundado, porque aonde a gente vai aprofundar é lá no levantamento bibliográfico, tá? Na revisão bibliográfica. Bom, então, na justificativa, tá? A gente vai ter um tópico justificativo e a gente precisa justificar o tema que a gente escolheu. E a gente vai justificar, né, explicando o porquê daquele tema, né? Por que você está estudando o problema de saneamento desse bairro X? Porque está havendo alagamento, né? Isso está sendo prejudicial, né, à população do bairro, né? Até mesmo questão de saúde, né? E também vai visar também, né, uma metodologia de cálculo, né, para fins acadêmicos, né, servir de base acadêmica para outros trabalhos, né, por que não? Então, a nossa justificativa, ela vai englobar tanto questões sociais, tá, quanto a questão específica da área que está atuando e até questões acadêmicas, né, de auxiliar, né, na introdução daquele cálculo, né, tem muitos trabalhos que envolvem dimensionamento de alguma coisa, né, para fins didáticos, né, porque a gente vê muita coisa em livro, né, e não vê muito X, né,
explicação daquela formulação, daquele dimensionamento, né, de forma clara e objetiva, por que não trazer isso em uma pesquisa, né? Trazer uma formulação, né, um dimensionamento mais prático, né, daquilo que foi visto na sala de aula. Vai ajudar, vai agregar aí os demais profissionais da engenharia civil. Então, a justificativa, ela tem que abordar essas características. E é muito importante trazer isso, né? Explicar por que você está estudando isso, né? Para as pessoas entenderem. Poxa, ele está fazendo isso, poxa, isso é legal, né? Justamente por causa dessa justificativa dele. Bacana o tema, né? Então, a pessoa consegue compreender melhor, quem está lendo, né? A sua pesquisa, tá? Então, por isso que é importante fazer essa justificativa. Os objetivos do projeto, tá? Então, para que serve esse projeto? Para quê? Qual que é o objetivo dele? O que você quer chegar, né? Então, você vai abordar, né? Qual que é a sua meta com com esse tema, com esse projeto, com essa pesquisa, tá? Então, a gente, dentro desses objetivos, eu vou mostrar mais para frente vocês, a gente vai ter objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral é o objetivo ao todo da pesquisa. A pesquisa X, por exemplo, a do saneamento que eu estava falando. Essa pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento e dimensionamento das redes de esgotamento e pluvial do bairro X. Pronto, é um objetivo geral. Quais são os objetivos específicos? Como que eu vou chegar naquele objetivo geral? Primeiro, vou realizar o levantamento, né, em campo daquela rede. Fazer estudo a respeito do dimensionamento das redes pluviais e de esgoto. Estudar critérios, tendências de chuva, etc. Tá? Até vocês conseguirem alcançar o objetivo geral. Então, são tópicos mesmo, né? Metas que você tem que fazer, né? Os específicos, para chegar no objetivo geral. Tá? Hipóteses, né? Preliminares do trabalho. Então, que tipo de respostas prováveis você espera encontrar com esse trabalho? Então, as hipóteses, né, elas é como se fosse né, eu tenho a problemática, como que eu vou resolver esse saneamento? Como que eu vou resolver esse problema de saneamento desse bairro X? Então, a hipótese é a resposta dessa pergunta. Então, eu vou resolver esse problema através do quê? Através de um dimensionamento criterioso, né? Através de formulações, eu vou conseguir alcançar uma dimensão de tubulação, né, diferente daquela que foi utilizada, ou uma estruturação desse sistema de esgotamento, né, uma reformulação, né, propor outras tubulações, não sei. Qual que é, né, as respostas que você espera encontrar? Isso significa que você realmente vai encontrar? Não, mas é o que você pensa que pode ser a solução. Por que é algo que você pensa? Porque você ainda não estudou, não trabalhou em cima daquilo. Mas que são suposições, né, em cima daquela problemática, tá? E que você vai trabalhar em cima disso, né? Então, só depois que eu tiver realizado a metodologia e obter os resultados, é que eu vou poder dizer se a minha hipótese estava correta, se era verdadeira ou se era falsa. Se for falsa, significa que o trabalho não é um trabalho acadêmico, né? Significa que não serve? Não, pelo contrário. Significa, né, que a hipótese não foi validada, mas, porém, resultou, né, teve alguns resultados que, né, podem apontar outros caminhos, podem apontar outros meios de resolver esse problema. Continua sendo pesquisa, tá? Então, as hipóteses, elas não precisam ser 100%, sempre validadas para ser um projeto de pesquisa, tá? Então, elas são só respostas, tá? Tem muita gente que confunde essas hipóteses, né? Porque a gente fala que tipo de resposta
espera encontrar para um problema de pesquisa, né? As perguntas que a gente faz sobre o problema de pesquisa, e as pessoas colocam perguntas, né, nesse tópico hipótese. E não é perguntas, são respostas, tá? Respostas daquela problemática que foi formulada, tá? Então, precisa ser necessariamente um monte de respostas? Não, né? Se o seu problema, né, te dá, por exemplo, 2 ou 3 respostas, ok, tudo bem, né? Foi isso que você pensou, supôs, tá? Isso sem problema algum, tá? Pode ser 5? Pode, se você conseguiu prever essas 5 respostas, né, para as perguntas que foram formuladas pelo seu problema, ok. Já vi uma resposta, e que foi super completa para aquele problema. Tudo bem, tá? O que tem que ser é bem formulada. Se você tem um problema de pesquisa, você tem alguma suposição, alguma resposta para aquilo. É isso que vocês têm que colocar lá. Isso orienta muito, né, no caminhar da pesquisa, tá? Essas hipóteses. Muita gente, tá, nem coloca isso, mas eu sugiro vocês fazerem para deixar o projeto de pesquisa bem alinhado e bem planejado, tá? Porque eu vejo que muitos alunos ficam meio perdidos, né, a respeito da construção, né, do TCC, né? E é algo que não é para ser muito confuso, é para ser algo bem estruturado, é algo que tem que seguir uma linha, né? Eu tenho que formular o problema, eu tenho que gerar perguntas daquele problema, gerar alguma resposta para eu chegar em algum objetivo, tá? Referencial teórico, né? Isso aí é algo também que gera um pouco de dor de cabeça, né? Porque, como vocês apresentaram, né, na semana passada, aquele monte de requisito que a gente faz, né, para fazer um levantamento bibliográfico, né, uma pesquisa bibliográfica, uma revisão bibliográfica, né? Então, é algo muito que exige muito da pessoa, né, do pesquisador, né? Então, é muita leitura, né? É muita pesquisa, e essa parte é algo muito chata de ser feita para quem não tem esse hábito, né? Não tem esse costume de pegar e pesquisar, tá? Então, a gente vai tentar buscar coisas, né, para basear o nosso tema, né, para basear as nossas hipóteses, né, do que a gente prevê, né, do que a gente busca encontrar do nosso tema, né? Então, a gente vem trazendo algumas coisas, né, assuntos não, né, fundamentos de outros autores, né, em livros, em artigos, em dissertações, teses, né, etc. Lembrando que esse referencial teórico, tá, gente, a gente tenta buscar o maior embate possível de autores. O que é isso? O que é esse embate? Bom, por exemplo, estou fazendo um trabalho, né? Vou voltar aquele exemplo que eu estava dando do saneamento. Uma pessoa leiga que for pegar o seu projeto de pesquisa, né? Ela, né, uma pessoa que não precisa ser necessariamente da área de engenharia civil, pode pegar o seu projeto de pesquisa e ler, por que não? Então, você vai tentar explicar o que é um saneamento, por exemplo. Então, você vai definir o que é saneamento. Por exemplo, no referencial teórico, você vai colocar um tópico, saneamento, né? E aí vai explicar o que é. O que seria esse embate? Por exemplo, eu acho um autor X que fala que saneamento é tal coisa. Vou lá e faço a citação desse autor explicando o que é saneamento. Só que o autor Y falou que saneamento é X coisa, né? Então, eu vou lá e trago, né, esse autor também, falando também da sua definição. Então, eu vou embatendo, vou colocando, fazendo embates de informações de
outros autores, né? É claro que pode ser que o autor X, né, deu uma explicação do jeito dele, o autor Y deu de outra forma, mas que são algo similar, né? E você pode concluir isso, é a mesma coisa e tal, mas isso enriquece, mostra que você pesquisou, você procurou, você não ficou só em um autor, você diversificou, buscou informação, tá? Lembrando que é importante fazer consulta com materiais que são recentes. Isso significa, tá? Buscar materiais, a gente está em 2021, no máximo 2017. Se você for muito longe disso, tá? Vai ficar ruim, tá? O pessoal que for ler vai falar assim, olha, essa referência sua é lá de 2000, ó, 20 anos, né? Já faz tempo. Essa concepção aí já mudou, né? Então, assim, para evitar esse tipo de emblema, tá? A gente tenta buscar referenciais mais recentes, tá? Sempre visando referenciais próximo ao ano que a gente está fazendo o trabalho, tá? Agora que a gente está em 2021, é interessante a gente buscar trabalhos de 2019, 2020, tá? E trazer aqui. Professora, mas eu achei algo tão interessante de um livro, né? Apesar dele ser tão antigo, será que eu não posso colocar? Olha, você até pode colocar, tá? Mas evite. Coloque uma ou duas e tenta diversificar com autores mais recentes, né? É interessante você trazer um embate, por exemplo, de o que era saneamento lá em 1990 para um conceito de agora, por exemplo. E você mostrar as diferenças do que tem hoje em dia, né? Isso é legal de ser feito. Pode, isso vai enriquecer muito o referencial teórico de vocês. Então, o referencial teórico é baseado em alguma coisa. Então, o referencial teórico é cheio de citações, tá? Cheio de citações. Mas eu não posso escrever algo com minhas palavras? Pode, tá? Pode. Você pode, por exemplo, né, fazer uma citação indireta, né, explicando com as suas próprias palavras o que tal autor falou, né? Fazer um embate, né, fazer um comparativo, né, da explicação de um e de outro, né? Não precisa ser necessariamente 2, pode ser 3, 4, enfim. E você, no final, fazer um fechamento, fazer uma conclusão do que você, né, entendeu sobre esse embate, né, esse monte de definições, né, de cada um desses autores e fazer um fechamento, tá? Sem problema algum, tá? Bom, metodologia. A metodologia, né, ela vai falar, né, de como e através de que procedimentos e instrumentos vão ser necessários, precisos para fazer esse projeto de pesquisa, tá? Então, aqui tá um foco nisso aqui. Muita gente faz o quê? Foca num referencial teórico. Faz o referencial teórico e acaba esquecendo a metodologia, que é algo super importante no projeto de pesquisa. Por que ele é importante? Porque se eu estou fazendo um planejamento da minha pesquisa, a metodologia é fundamental de ser prevista. Fundamental. Porque é ela que vai dizer como que eu vou fazer o procedimento de investigação, de coleta de dados, de coleta de informação, o que for. Como que eu vou realizar isso? Se eu não falar isso de forma clara no meu projeto de pesquisa, né, eu não tenho um planejamento, né? Tenho um planejamento. Eu ainda vou ter que estruturar isso mais para frente, né? Então, não é planejamento. Então, aqui, eu tenho que mostrar como que eu vou fazer, né, a minha pesquisa. A gente vai ver, né, vocês, no próximo seminário, vocês vão tratar justamente disso, né, de algumas formas, né, de pesquisas, né, que a gente, de coleta, né, de tipos de pesquisas, né, a respeito da metodologia, de coleta de dados, de informação, etc, tá? Então, por exemplo,
se eu for fazer uma pesquisa que é experimental, o que eu tenho que trazer na metodologia? Eu tenho que trazer a roteirização de como que vai ser feito esse ensaio. Como assim? Bom, eu vou tratar dos pontos dessa pesquisa. Então, eu vou fazer um tópico, é claro, eu vou explicar o que é a minha metodologia, né? Vou falar se é uma pesquisa exploratória, se é uma pesquisa... fugiu o nome. Fugiu os nomes, são 3 pesquisas, tá? Vamos dizer que é uma pesquisa exploratória, tá? E aí, ela é do tipo experimental. E aí, eu vou fazer o roteiro da minha pesquisa, tá? Do meu procedimento. Então, eu vou lá e roteirizo, ó. Coleta de amostra. Faço um tópico, coleta de amostras, né? E aí, eu vou e explico como que vai ser feito a coleta. Explico lá. Aí faço outro tópico. Procedimentos. Explico como que vai ser o procedimento. Como que eu vou fazer esse ensaio? Aí eu vou pegar a amostra, eu vou pesar, medir essa amostra, vou executar tal procedimento, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, tal. Beleza. E no final, pode ser cálculo, pode ser resultados. Resultados aqui, tá? Seria cálculos, tá bom? Cálculos a ser feitos, não sei. Cálculos, sei lá. Com aqueles dados que eu obtive aqui, ó, do procedimento, quais cálculos que eu preciso fazer para determinar X coeficiente que eu preciso desse ensaio, tá? Então, uma forma de se ver bem esse roteiro, né, de ensaio é você pegar uma norma de algum ensaio, norma de materiais de construção, né, norma de ensaio de granometria, né, tem lá a roteirização. É aquilo, basicamente, que a gente vai trazer, né, nesse projeto de pesquisa. Então, a gente vai trazer como que vai ser feito esses ensaios, esses procedimentos, tá? Então, explicar, né? Pode apresentar aqui os equipamentos que vão ser utilizados? Pode falar, ó, vou precisar desse equipamento X, Y, Z. Vou pegar esse equipamento X e vou fazer isso, isso e isso. A minha coleta da minha amostra vai ser em X lugar, né? Então, isso tem que ser apresentado no projeto de pesquisa, tá? E muita gente acha que não precisa fazer isso não, mas tem que ser feito isso, tá? Tem que explicar como que vai ser feito a metodologia. Bom, tá, mas e se meu projeto não for um projeto experimental, né? Porque aqui, né, eu estou falando de um experimento, eu teria que fazer para todos os experimentos que eu vou ter que executar. Mas e se o meu projeto for um estudo de caso? Bom, você vai explicar como que você vai fazer a coleta das informações. Como assim? Bom, vocês, por exemplo, eu vou fazer um estudo de caso, vamos dar o exemplo lá do saneamento, né? Eu estou propondo aí, né, o meu problema era a questão do saneamento do bairro X, né? Então, a minha proposta aí é desenvolver, né, um cálculo ou uma solução, né, para solucionar o problema aí de enchentes, né, esse esgoto que volta, esses problemas que surgiram. Então, na minha metodologia, eu vou caracterizar a situação do bairro. Como assim caracterizar? Eu vou mostrar o meu objeto de pesquisa, que é o bairro X. Então, eu vou lá e falo, bairro X, situado em tal cidade, localizado em tal lugar, mostro, pego o Google Maps, né? Não tem problema pegar o Google Maps, dou lá um print, mostro, delimito, né, o bairro, mostro lá, bairro tal, tem
tem X população, não sei o quê, sei o quê. Pega as informações referentes do bairro, consulta IBGE e tal, faz o levantamento do bairro, né? Depois traga um outro tópico, explicando. Situação de alagamento nesse bairro. Aí traz um gráficozinho mostrando, ó, no ano de 2017, teve uma chuva com volume tal e provocou tais danos no bairro, né? Traz um históricozinho, relata, e aí vem falando da coleta das informações. Como que vai ser feito, por exemplo, as informações do estado, né, desse saneamento, desse sistema de saneamento? Escrevo, o que eu vou fazer? Será feito, né, uma visita em loco, onde será catalogado, anotado, fotografado, registrado, né, todos os perímetros, buscar informação a respeito do sistema de esgoto e rede pluvial do bairro. Então, né, vai propor ir em órgãos responsáveis pegar essas informações para estudá-las, né, verificar a disponibilidade desses dados. Então, você vai relatar como que você vai fazer essa coleta de dados. Né? Eu vou buscar essa informação lá nos órgãos competentes, né? Já traz essas coisas mitigadas, já mostra como que você também vai fazer o tratamento desse dado. Você simplesmente vai pegar esse dado, e aí? O que você vai fazer com essas informações? O que você vai fazer com isso? Você pegou lá a planta com as redes pluviais, e aí? Tá, e aí? O que você vai fazer com isso? Sem falar com como que você vai tratar isso. Se você obter a planta, você vai fazer a análise do dimensionamento, ou seja, você vai fazer o comparativo. Então, você vai fazer o dimensionamento real, com a situação real, tá? E comparar com aquela planta, né, que vocês conseguiram do órgão competente, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então, você tem que mostrar também como que você vai fazer esse dimensionamento e como que você vai fazer essa comparação desses dados, né? Porque você vai obter uma informação, né, de dimensionamento, né, da situação real e vai comparar com aquela situação em que está lá em projeto, né? Então, você vai fazer esse embate. Como que você vai fazer esse embate? Vou fazer um comparativo. Por exemplo, eu obtive um diâmetro X, né, fazendo o dimensionamento com as características atuais do bairro. O projeto, feito lá em 1900 Vila Pedrinha, está com diâmetro Y, menor do que o meu. Então, eu vou fazer uma análise comparativa com esses dados, né? Então, isso é o tratamento. Então, eu vou falar o que eu vou fazer. Vou pegar os dados que eu calculei, que eu vou obter, né, com tais formulações, né, com os dados reais do bairro, né, e vou comparar com o do projeto que foi feito, né, se eu conseguir também, né, em 1900 e vai Pedrinha, tá? Quando foi implantado esse sistema de coleta de esgoto. Então, é basicamente você descrever detalhadamente todo o processo de metodologia. Então, você vai falar de como que vai ser essa metodologia, como que eu vou fazer a coleta de dados, de amostra, de informação, caracterizar o objeto de pesquisa de vocês. É importante fazer essa caracterização do objeto, principalmente quando se trata de estudo de caso, tá? Vai falar também de como que vai ser tratado esses dados, né? Porque não adianta nada eu falar que eu coletei o dado de tal e tal forma e não falar como que você vai proceder, né? Coletou o dado, e aí? O que você vai fazer agora? Né? Então, você tem que dar todas essas informações. Ó, vou pegar esse dado e vou fazer isso. Vou fazer isso. Então, isso é planejar a pesquisa, planejar a metodologia, planejar o que será feito, tá? E isso é um processo, tá? Bem detalhado. É claro que a gente vai fazer aqui um modelo, né, bem básico e tal,
Mas, quando vocês forem fazer um trabalho de TCC ou um projeto de pesquisa, de iniciação científica, isso tem que estar claro. É óbvio que o seu orientador vai te ajudar nesses critérios, né? Vai te ajudar a te dar, né, parâmetros, né, para você escrever essa parte. Mas você já tem que ter consciência disso, já tem que começar a pensar que a metodologia ela tem que ser minuciosa, né? Ela tem que ser mais rica em detalhes, tá? Mesmo que você não vá fazer ela agora, tá? Mesmo que não vai ser feita agora, vai ser feita no futuro. Vocês têm que planejar isso, tá? Tem que planejar isso, ok? Bom, resultados esperados. Bom, o que se esperar? O que você pretende encontrar, né? Você fez a coleta, fez todos os procedimentos lá com os dados, né, que você precisava lá. Previu lá o tratamento. O que você espera encontrar no final das contas? Bom, vocês têm que escrever, né, reafirmando a hipótese e os objetivos de vocês, né? Porque é isso que vocês esperam. Ah, professora, mas peraí, não seriam os resultados? Não, porque o projeto de pesquisa ainda não gerou resultado, porque você ainda não fez metodologia, você não aplicou a metodologia. Você só está relatando o que você espera encontrar com aquela metodologia que você propôs. Só vai falar o que você pretende encontrar. Ah, eu pretendo encontrar tal coisa. Pretendo achar tal, né? Isso, né? Batendo naquilo que você tem como objetivo, como premissas, que são as hipóteses, e também aquilo que você utilizou como embasamento, ou seja, voltando no referencial teórico, né? Então, né, com base todo aquele estudo que você fez, né, você vai falar né, o que você espera encontrar. Ah, mas isso pode ficar diferente depois? Óbvio que vai, porque essa parte de resultados esperados é bem curtinha, porque você vai só relatar e reafirmar aquilo que você já descreveu lá em cima, lá nos resultados esperados, no referencial teórico, né? Já deu meio que uma previsão lá na metodologia, você vai reafirmar tudo aquilo, né? Então é algo mais sucinto, mas tem que ficar claro, tem que ser claro, tá? E aí, né, quando for feita a pesquisa mesmo, que gerar o trabalho final, aí sim vocês vão ter um tópico chamado resultados e discussões, onde você já aplicou a metodologia e vai falar sobre os resultados que foram obtidos, né? Então, veja como que, se eu estruturar bem o meu projeto de pesquisa, o que fica faltando mesmo no trabalho final é executar. Então, se eu escrevo detalhadamente a minha metodologia, fica muito simples fazer a pesquisa. Fica muito simples. Fica super simples. Porque você já fez, né, tudo ali e só precisa executar. E aí, você ainda vai ter um projeto de pesquisa para te orientar. Então, a única coisa que vai ficar faltando, né, complementar do trabalho, vai ser os resultados, né? Então, aí você vai pegar o projeto de pesquisa, né, com a metodologia detalhada, né, com um referencial teórico, você já vai conseguir executar a sua pesquisa e encontrar os resultados. E aí você vai ver se realmente... Aí você vai fazer as discussões, vai fazer a análise desses resultados, vai colocar, né, as observações e tudo mais. Mas isso é no trabalho final. No trabalho de vocês, que é esse projeto de pesquisa, vocês só vão relatar o que vocês esperam encontrar, ou seja, resultados esperados, tá? Vai ser algo bem sucinto, só reafirmando alguns pontos, né, as suas premissas, né, os seus objetivos, né, e reafirmando aquelas coisas que foram levantadas na metodologia, né, e aí vocês vão falar, esperem
Nesse trabalho, espera-se encontrar XX coisa a respeito disso, tal, tal, tal. Aqui, em detalhe, nesse projeto de pesquisa, que a gente escreve tudo no futuro, né? Espera-se, objetiva-se, né? Pretende-se, né? É tudo algo no futuro, tá? E aí, isso é uma diferença, né? Do projeto de pesquisa do projeto final. O projeto final já é algo que já foi feito, né? Então, a gente já coloca o verbo no passado. Foi realizado, tal, tal, tal coisa, né? Encontrou-se isso, né? Então, os verbos mudam, tá? Isso é importante observar. Então, no projeto de pesquisa, as coisas são todas no futuro, é algo, né, que será feito, tá? Então, fiquem atentos com isso aí, ok? E aí, né, eu não irei exigir isso de vocês, tá? Do trabalho final de vocês. Eu estou colocando aqui como meio de informação, tá? Quando a gente faz o TCC1, né, e outros projetos de pesquisa formalmente, a gente precisa escrever o cronograma, tá? Então, o cronograma, o que ele vai ser, né? Como eu já disse para vocês, o projeto de pesquisa é um planejamento. Então, ele precisa ter um cronograma das etapas que serão executadas, tá? E aí eu volto com aquela premissa de novo da metodologia. Se eu não tiver uma metodologia clara e detalhada, o meu cronograma não vai ser preciso e não vai ser eficiente. Então, para eu ter um cronograma bacana, eu preciso ter a minha metodologia bem fundamentada, bem estruturada. Então, no cronograma eu vou colocar o quê? Eu vou descrever as etapas para conseguir executar a minha pesquisa. E onde que eu consigo fazer isso? Né? De onde que vem todas essas etapas, assim, de forma mais objetiva? Na metodologia, né? É claro que tem a primeira etapa, né, de fazer algumas revisões, né, no trabalho, né, a respeito de algumas correções, né, etc. Mas aí vem, né, as outras etapas, que são o próprio procedimento metodológico da pesquisa, né? Então, vem aí a coleta de dados, procedimento XX, tratamento dos dados de tal forma, análise dos resultados, escrita do trabalho final, tá? Tudo isso são as etapas para se construir a pesquisa, né? Então, a etapa inicial, fazer algumas reformulações, né, algumas revisões. Aí vem mostrando o detalhamento da metodologia, fazer as coletas, fazer o procedimento, fazer o tratamento, fazer a análise, obter os resultados, fazer as discussões e, no final, fazer a escrita, tá? E se esse trabalho tiver apresentação, colocar no final a apresentação do trabalho. E isso demarcando o tempo, normalmente é em mês, né? Quantos meses serão gastos para cada uma dessas etapas, tá? Então, na primeira etapa, por exemplo, aqui, serão necessários 2 meses, né? Na segunda etapa, também 2. Na terceira, vou precisar só de 1 mês para fazer, e vai ser em conjunto com a segunda etapa. Isso também pode ser feito tranquilamente. E a última etapa, né, vai ser feito no mês 4, que é o meu limite. Então, né, é óbvio que esses trabalhos, né, eles têm algum tempo de ser executado, tá? A gente tem um tempo para fazer isso. E esse cronograma é importante justamente por isso, porque a gente tem prazos para serem executados, né? Por exemplo, eu estou dando o exemplo do TCC, que é algo mais, né, palpável para vocês, né? Que tem o TCC1, né? Que tem, né, os 6 meses, né, o semestre para ser executado, né? Que é justamente elaborar esse projeto de pesquisa. Então, né, no projeto de pesquisa, no TCC1, tem que ser apresentado esse cronograma contemplando 6 meses, né? Que são o semestre, tá? Então, vocês têm 6 meses para executar
o projeto de pesquisa, né? Executar a pesquisa em si. Então, isso também tem que ser mostrado no TCC-1, né? As pessoas, né, que vão avaliar, elas têm que também analisar o cronograma, o seu cronograma, e ver se é coerente, se você consegue dar conta de fazer tudo isso. E também, né, tem que ter esses prazos para você, né, ser mais objetivo, né, não fugir, né, daquilo que foi proposto, né? Então, tem o problema, né, de se organizar, né, para fazer as coletas, né, de se mobilizar para obter os dados, né? Se for laboratório, fazer a devida reserva, obter os materiais, né? Se for em estudo de campo, prever uma data que seja possível para você ir até o local, fazer a análise, se isso vai requerer mais tempo, né? Pode ter alguma, né? Você tem que estipular também alguns imprevistos, né? Ou, por exemplo, se eu estou fazendo uma análise de uma obra e o responsável da obra não te permitir entrar naquele dia, naquela obra, né? Então, isso vai atrasar um pouquinho, mas você já está dentro do prazo, porque você já pensou nesses imprevistos. Então, isso também tem que ser meio que avaliado. É bom deixar uma folguinha, né? Ser um pouco menos pessimista com certas coisas, né? Aumentar um pouco o prazo, né? Para ficar certinho dentro daquilo, né? Para não correr risco, né? De ficar atrasado. Isso é um problema que muitos alunos enfrentam, né? Eles não conseguem seguir o cronograma, né? É muito difícil, mas tentem, gente, seguir o cronograma, tentem construir o projeto de pesquisa, porque eu acho que o que falta é a construção do projeto de pesquisa, né, detalhado, que eu acho que isso que deixa os alunos meio desnorteados e acabam que eles se perdem todo nas etapas que devem ser executadas, tá? Então, fiquem bem atentos nessa estruturação, né, nessa forma de se realizar esse planejamento dessa pesquisa, tá, ok? E aqui a gente tem os elementos, né, que compõem o projeto de pesquisa, que a gente já viu, né, anteriormente, né, esses elementos, né? A gente tem elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais, da mesmíssima forma que a gente viu de outros trabalhos, tá? Então, nós temos a capa, a folha de rosto, o resumo, a listas, o sumário. Isso eu vou exigir de vocês, tá? Esses elementos aqui, ó, pré-textuais, tá? Eu irei exigir de vocês. Capa, folha de rosto, resumo, listas. A listas eu não vou exigir tanto, tá? Porque isso aí fica a critério do autor, tá? Então, fica a critério de vocês colocarem lista, ok? Mas o sumário é obrigatório, tá? O sumário, o resumo, a folha de rosto, a capa. Os elementos textuais, né, vão ser a introdução, a revisão, né, a revisão bibliográfica, a metodologia, o cronograma eu não vou exigir de vocês, tá? Esse recurso material humano também não vou exigir de vocês, e o orçamento também não, tá? Então, o 4, o 5 e o 6 eu não vou exigir. No lugar do 4 aqui, vocês vão colocar resultados esperados. Anexo. Fica a critério de vocês de colocar ou não, tá? E a referência bibliográfica, que é fundamental. E deve conter no trabalho de vocês, ok? Então, isso aqui tem que ter no trabalho de introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados esperados, referência bibliográfica, tá? Fundamental e deve ter no trabalho de vocês, ok? Além, né,
dos elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, resumo e sumário. Ok? Dúvida, gente? Alguma pergunta? Professora, eu ainda confundo um pouco objetivo com hipótese. Eu sei que é diferente, mas ainda não está muito claro para mim. Se tiver como, só, sei lá, dar uma resumidinha. Bom, deixa eu só explicar aqui, deixa eu tirar esse slide. Bom, o objetivo, né, é a meta, é o que você pretende alcançar. Alcançar. O que eu vou alcançar com esse trabalho, tá? A hipótese são suposições de solução para aquele problema, tá? Tem o problema do talude. Então, qual que é a sua solução? Encontrar uma forma de conter aquele talude, por exemplo, tá? Seriam respostas, tá? Para aquele problema, uma solução para aquele problema. O que é diferente do objetivo, que são metas, né? O que você pretende alcançar com esse trabalho? Chegar em tal valor, sei lá, chegar em tal coisa, não sei, tá? Ah, professora, mas a minha hipótese, ela tá bem parecida com o objetivo. Vai ficar um pouquinho, né? Porque se você tá trazendo soluções na sua hipótese, né? Vai ser um pouquinho do seu objetivo, né? Você vai também objetivar chegar naquilo ali, né? Só que são, né, tratados de modo diferente. Um é uma resposta de perguntas de problema. O outro é a meta da pesquisa sua. Ficou claro? Ou ainda tem dúvida? Não, deu para entender. Obrigado. De nada. Mais alguém, gente? Com dúvidas? Carlete parecia que queria falar. Eu ia falar que, por enquanto, sem dúvidas, acho que a hora que começar a elaborar e com certeza vai surgir, mas nesse momento agora tá tranquilo. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Para vocês já irem soldando, assim, pesquisando alguma coisa que vocês queiram tratar, tá? Para a gente discutir, né? Ver se, né, vocês trazerem aqui e falar, professor, eu tô pensando em fazer isso, o que você acha? Sei lá, para ajudar vocês, tá? Então, tentem pensar em alguma coisa para começar, tá? Porque a gente está com um semestre bem curtinho, né? Então, para a gente dar uma, né, para dar uma orientada para vocês aí, tá bom? Eu vou mandar essa semana um vídeo para vocês explicando pontualmente cada uma dessas coisas que eu falei. E vai ser bem mais específico. Eu vou falar detalhadamente no vídeo sobre a introdução, o objetivo, né, que talvez vai ficar muito mais claro, a justificativa. Eu vou mostrar alguns exemplos, tá? A construção da introdução também é algo muito importante, tá? Então, eu vou trazer, falando um pouco como que a gente pode estruturar a introdução, né? Eu vou elaborar algumas perguntinhas que podem auxiliar, né, no momento de escrever essa introdução, tá? Então, vou falar também, não sei se essa semana eu vou mandar o vídeo, porque vai ficar muito grande, muito extenso para vocês, tá? Também vai ter um vídeo falando sobre a metodologia e como se escrever a revisão bibliográfica, né? Só algo mais geralzão para se estruturar, se embasar, tá bom? Então, gente, mais alguma coisa, dúvidas? Professora, só uma curiosidade. Um trabalho desse fica em média quantas páginas? Só para me preparando aqui emocionalmente. Não, o trabalho de vocês para essa disciplina, eu pedi no mínimo 10 páginas, para ser algo bem resumido, tá? Aqui eu estou falando de algo bem geral, tá? Mas na nossa disciplina a gente vai tentar simplificar, ok? Então, eu vou pedir aí no mínimo 10 páginas, tá? De forma geral, assim, já analisando, por exemplo, no TCC 1, aí a gente tem, né, quantidade de páginas mais consideráveis, né? Assim, umas 30, 40 páginas, normalmente a gente tem de um projeto
de pesquisa para mais, tá? Isso eu estou sendo bem, né, bem razoável. Mas um projeto de pesquisa mesmo, né, ele tem que ter aí mais informações, mais embasamentos, eles têm mais páginas, tá? No formato que a gente tem do TCC1. Mas tem outros locais, outras instituições. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu projeto de pesquisa para o mestrado, eu fiz em formato de artigo. E artigo, como a gente já viu, é algo bem mais resumido. Então, o meu projeto de pesquisa ficou bem resumidinho, né, em um artigo, tá? Mas deu 10 páginas de artigo. E isso, artigo com 2 colunas, né, em cada página. Então, no caso de vocês, eu quero... o que é o objetivo, né? Qual é o objetivo desse trabalho? É que vocês consigam entender a estrutura do projeto de pesquisa, tá? Que vocês entendam toda essa formulação, toda essa fórmula do projeto de pesquisa. Então, vai ser algo bem mais resumido, tá? Não precisa aprofundar muito, não, tá? No caso de vocês, ok? Então, no mínimo 10 páginas aí, tá? Beleza, obrigado. De nada. Mais alguma coisa, gente? Então, podemos encerrar a aula hoje. Então, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Bom resto de semana para vocês, uma boa noite. E, né, a gente não se vê semana que vem por causa do estudo autônomo, né? Então, dá uma semana aí para vocês começarem a escrever esse projeto aí, tá bom, gente? Até mais. Tchauzinho para vocês. Boa noite, até mais. Boa noite.